E aí, fala comigo, bom ou não? Linko aqui de novo e nessa série de vídeos que a gente está aprendendo a dominar o TickTick, eu quero trazer mais um vídeo para vocês falando sobre subtarefas no TickTick e como escolher as subtarefas do jeito certo no seu sistema de produtividade. Porque dentro do TickTick a gente tem 3 jeitos de configurar essas subtarefas, uma como checkmarks, uma como checklists e uma como subtarefas. E cada uma delas tem um propósito e tem propriedades diferentes para você personalizar de acordo com o que você espera dessa subtarefa. Então aqui eu vou explicar cada uma delas, da mais simples para a mais avançada, para você entender qual situação usar cada uma, e eu vou dar exemplos para qual uso que eu acho que elas seriam mais ideais para você colocar aí dentro do seu sistema de produtividade e usar elas das formas corretas para que você tenha mais e mais do TickTick. E a primeira delas é que eu acho que você vai utilizar menos, mas é muito importante que você entenda como ela é, são os checkmarks. E os checkmarks são basicamente itens de texto. Seria como se você estivesse escrevendo um texto ou uma anotação no Google Docs e você colocasse aqueles bullet points, sabe? Esse tipo de checkmarks, eles não têm vida própria, então você não pode colocar data, não pode colocar alerta, nem nada. Eles são parte de um texto, basicamente, e elas são muito mais úteis em notas do que como tarefas, mas é importante que você entenda como elas funcionam. Se a gente vir aqui, por exemplo, e eu criei uma tarefa chamada checkmark, que seria a nossa tarefa principal, e se você quiser colocar subtarefas, eu vou colocar aqui 5 subtarefas como exemplo, que é o que a gente vai usar durante o vídeo. Então seria subtarefa 1, subtarefa 2, subtarefa 4 e subtarefa 5. Para você colocar esses checkmarks que são por texto, você vem aqui embaixo, nesse Azinho aqui, e você vai ter várias opções aqui. Você pode colocar, inclusive, a lista de marcadores, a lista numérica e tudo mais. Porém, a gente vai colocar aqui nesse, ó, caixa de verificação. E aí, o que aconteceu? Você pode marcar essas subtarefas à medida que você vai fazendo. Então, vamos supor que essa aqui é a sua tarefa principal e você precisa de 5 passos para concluir essa tarefa. Você pode vir aqui e marcar essa subtarefa, tá vendo? Ó? E até um pouquinho difícil de marcar, por isso que eu não gosto dela. Olha como é que tá complicado de marcar, ó. Meu Deus do céu. Enfim, já dá pra ver que ela não é muito útil dentro do TickTick. Agora eu consegui marcar aqui, ó. E essas seriam as subtarefas. Uma vez que você marcou ela, tá marcada como concluída aqui e você, teoricamente, concluiu a tarefa. Você acabou de concluir a tarefa, você tem que vir aqui e clicar no item de conclusão. Tem uma forma automatizada de fazer isso, que é com os nossos próximos métodos, mas essas seriam subtarefas. Então, qual o uso que eu vejo nela aqui? O maior uso que eu vejo nelas é se você estiver utilizando as suas tarefas como um texto. Então, você está fazendo uma anotação na sua tarefa e você, por exemplo, você tem um texto aqui, exemplo de texto, você tem um texto aqui escrito, gigantesco, e aí você coloca, lembrar de... E aí é só para você lembrar que tem isso aqui, mas elas não vão operar como uma tarefa no seu sistema, mas sim um lembrete para quando a pessoa estiver aqui dentro do texto, né? Quando você estiver aqui, você conseguir verificar. A outra forma que é legal de você utilizar ela seria você clicar com o botão direito e se você estivesse usando como uma nota. Então vamos supor que você está tomando uma nota, por exemplo, de como foi seu dia. E você colocou, no meu dia eu gostaria de concluir isso. Aí você coloca a tarefa 1, 2, 3, 4 e 5, e aí no final do dia você volta aqui e marca. Seria mais como um propósito de marcar ali, com uma caixa de verificação, como é o próprio nome, mais do que como uma subtarefa. E o único motivo pelo qual eu escolhi mostrar isso aqui para você é para você ver as opções que tem dentro do TickTick, mas na minha opinião e no meu uso, esse tipo de subtarefa é inútil. Ele não tem vida, não tem uso para ele, nem nas minhas notas eu utilizava. Por isso a gente vai agora para os próximos 2 usos que são bem mais práticos e eu uso eles todas as semanas e eles valem muito a pena você aprender. O nosso segundo método, que são os checklists, ele é totalmente diferente do primeiro e ele começa a ter um pouco mais de vida. Ele não tem tanta vida no sentido de ter várias propriedades para você editar quanto o nosso último método, que são as subtarefas, mas ele você já consegue fazer algumas alterações nele e ele tem um uso específico. Junto com os subtarefas e esse checklist que eu vou mostrar para vocês agora, eles são os dois que eu utilizo para fazer o meu sistema rodar redondinho. Então, melhor que eu explicar para vocês como que ele funciona, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Mesma coisa aqui, a gente tem uma tarefa principal, que seria a nossa tarefa principal, e a gente tem aqui, que eu coloquei o nome de checklist, e a gente tem as nossas 5 tarefas, beleza? Para você habilitar esse outro modo de subtarefas, você vai clicar aqui, ó, de checklist, você vai clicar aqui no canto superior direito, nesse item aqui. Então, toda vez que você tiver um texto e você quiser transformar ele em subtarefas, nem precisa de você marcar, você simplesmente clica aqui, ó. Ele já vai transformar em subtarefas. A grande diferença desse aqui, a principal, né, que eu vou mostrar para vocês, você pode ver que ele já muda aqui como que funciona todo o sistema. E quando eu passo o mouse aqui, vocês podem ver que ele tem um sistema de alarme e você pode deletar essa subtarefa. Se você clicar aqui no reloginho, você pode colocar um lembrete. Esse lembrete ele não vai aparecer no seu calendário, por exemplo, tal hora, tal dia ali, se você for visualizar o seu calendário no TickTick.
mas ele vai te mandar uma notificação no celular caso você configure aqui para receber uma notificação. Então, se eu colocar aqui que é às 7h30, 7h30 eu vou receber uma notificação no meu celular, mas ele não vai aparecer no meu calendário hoje às 7h30. Então, esse já é o primeiro ponto, que ela tem uma vida própria, então você consegue colocar lembretes para cada um dos passos da sua tarefa. Uma outra coisa legal dessas subtarefas é que ela serve para você fazer um passo a passo e ver qual é o seu progresso em uma tarefa. Então, vamos supor que a sua tarefa principal ela constitui de 5 passos, certo? E se você completar os 5 passos, você concluiu essa tarefa. Só que se você completar só 2 desses 5 passos, você só completou 40% dessa tarefa. E olha como é que eu sei disso. Por exemplo, se eu estou aqui, eu estou fazendo essa tarefa hoje e eu faço a subtarefa 1, subtarefa 2, olha o que acontece com essa barra aqui em cima. Ela mostrou aqui, olha, 40% de progresso. Então, basicamente, à medida que eu vou checando aqui, ela aumenta o progresso da minha tarefa principal. Então, se eu diminuir, na verdade eu não fiz, eu só fiz aqui, 20%, porque eu só fiz uma das 5 tarefas. Então, por exemplo, se eu vir aqui e ir clicando, ela vai enchendo a barrinha até que eu conclua a tarefa. E uma coisa muito legal dessa daqui é que quando você conclui a subtarefa, a última subtarefa, que seria o último passo dessa sua tarefa, você vai simplesmente concluir a tarefa e ela já sai ali da sua lista de tarefas concluídas. Um exemplo de como que você pode utilizar essas tarefas desse jeito com a porcentagem é, por exemplo, gravar um vídeo. Então, gravar um vídeo você tem roteiro, você pode colocar a subtarefa 1, roteiro, gravar, editar e publicar no YouTube. Seriam 4 passos. E cada vez que você concluir um passo, você clica em um item desse. Se você precisar remarcar a tarefa principal, você simplesmente coloca essa tarefa em outra data, que isso aqui tudo vai ir junto com a tarefa para outra data. Por exemplo, se eu clicar aqui na subtarefa 1 e na subtarefa 2, só que faltaram ainda 3, a 4 e a 5 que eu não vou conseguir concluir hoje, eu posso colocar ela para amanhã e ela vindo aqui no amanhã, eu posso ver aqui que essa tarefa está com os 2 passos concluídos e só faltam 3 para eu concluir. Se nesse dia eu consigo concluir, eu concluo a tarefa 3, 4 e 5, ela vai dar como concluída no dia que eu coloquei. Outro uso muito legal dessas checklists são para coisas que se repetem semanalmente. Então, vamos supor que uma compra da semana, ou você tem que enviar um relatório para o cliente toda vez e ele tem certos passos que você tem que seguir. Vou dar de exemplo aqui a compra da semana. Vamos supor que eu coloquei aqui que a compra da semana, eu faço ela semanalmente. Então, eu coloquei aqui semanal, no dia 18, dia 25, dia 2, toda terça-feira. Se eu vir aqui, eu coloco os itens que eu compro na compra da semana. Vamos exemplificar aqui que seria banana, papel toalha, maçã, carne e pão. Aí eu tô lá fazendo minha compra, comprei banana, papel toalha, maçã, carne e pão. Uma vez que eu concluir, ela vai sumir aqui da minha lista e supostamente é para ela aparecer na semana que vem, correto? Só que quando ela aparece na semana que vem, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, compra da semana. Essa aqui é a minha oficial, né? Então essa aqui que é a que eu criei aqui para a gente exemplificar, se eu clicar nessa compra da semana que vem, ela já vem com os itens do checklist desmarcados. E isso é sensacional. Se eu fizer novamente a compra da semana no outro dia e marcar aqui tudo como concluído, na outra semana, que é onde eu tenho que fazer a próxima compra da semana, ela vai vir novamente desmarcada. Então, isso é muito legal para você criar processos que se repetem e tem passo a passo repetitivos. Então, toda vez que você concluir e a tarefa estiver marcada para se repetir em qualquer prazo, diário, semanal, mensal, a cada 15 dias, ela vai reiniciar essa checklist caso você use essa desse botãozinho que eu mostrei aqui para você agora. E por último, outra forma bem legal de você utilizar essas subtarefas também é desse jeito aqui. Vamos supor que você tem uma tarefa que você sabe que vai durar 4 dias de processo. Então você pode vir aqui na sua tarefa, colocar a data dela, colocar como duração, e eu vou dar o exemplo aqui do dia 18 até o dia 22. Se eu vir aqui no meu calendário, ela vai ficar aqui atravessando todos os dias do meu calendário. E se eu clicar nela, ela vai ter esse passo a passo. Então, todos os dias ela vai aparecer para mim e cada dia que eu concluir um passo, eu tô fazendo meu site, concluí o passo 1 e o passo 2 hoje. Aí eu espero, no outro dia quando ela aparecer de novo, passo 3, e aí, beleza, quinta-feira eu trabalhei nisso de novo, passo 4. E aí, novamente, se você clicar, ela vai ser concluída. E aí, essa coisa que você pode fazer ou para ela repetir diariamente, porém, quando ela repete, ela reinicia o ciclo, então tudo fica desmarcado e você faz novamente. Ou se você fizer por duração, você pode fazer isso aqui para ela ficar todos os dias aparecendo para você até que você conclua todos os passos da sua tarefa. Bom, essa foi um pouco mais complicada, mas eu acho que deu para entender com os exemplos que eu dei aqui como que você pode utilizar as checklists para fazer o seu sistema ficar um pouco mais legal. E agora eu vou mostrar o último jeito para você, que são subtarefas, e depois eu vou mostrar como que eu utilizo os dois para colocar, por exemplo, no meu sistema de produção de vídeos para o YouTube, para quem sabe dar uma inspiração aí para você utilizar no seu sistema também. E o que a gente vai aprender agora são as subtarefas oficiais do TickTick, e elas são basicamente outras tarefas conectadas a uma tarefa principal. Diferente daquele que tem o
checklist, isso aqui, quando eu falo subtarefas, é literalmente, a gente tem a tarefa principal, a gente conecta outra tarefa embaixo dela, sabe? Quando fica um pouquinho arrastadinha assim pro lado, essas duas tarefas vão estar conectadas, porém, ambas elas, tanto a tarefa principal quanto a subtarefa, elas vão ter todas as propriedades de uma tarefa. Então, ela vai aparecer nos seus relatórios quando você concluir, ela vai ter ali coisas de data para você colocar se repete ou não, sabe? Todas essas configurações avançadas que quando a gente clica com o botão direito aparece aqui, e elas vão aparecer nesse tipo de subtarefa, porque elas, na verdade, são tarefas que a gente conectou com uma tarefa principal. Diferente dos outros dois modos que eu mostrei para vocês, que elas não têm muitas configurações, elas são basicamente uma listinha. Nessa aqui não, você tem todas as configurações que você precisa. E para fazer isso, você vai, por exemplo, criar a tarefa principal, igual eu criei aqui, vir aqui no canto inferior direito, clicar aqui nos 3 pontinhos e vai colocar adicionar subtarefa. E olha só o que eu vou fazer. Parece muito com outro modo, mas eu vou colocar aqui subtarefa 1, e vou dar um Enter e vou escrever subtarefa 2. Vou fazer só 2 nessa aqui para ficar mais fácil. E o que acontece? Se eu vir aqui nessa subtarefa e clicar com o botão direito, olha para você ver, eu tenho as configurações do mesmo jeito. Eu posso colocar prioridade, eu posso adicionar uma subtarefa dentro de uma subtarefa, então subtarefa 1. E aí eu posso adicionar uma subtarefa dentro de uma subtarefa, então posso fazer vários níveis aqui. Eu vou adicionar vários aqui só para a gente exemplificar. E olha para você ver como é que ficou. Uma subtarefa, uma tarefa principal, dentro de uma subtarefa, que tem outra subtarefa, que tem outra subtarefa, que tem outra subtarefa. Eu não vejo no meu dia a dia um uso que eu utilizaria tantas subtarefas aqui, mas eu vou mostrar para vocês já como que eu utilizo. Porém, isso aqui é só para mostrar para vocês que ambas essas, todas essas, elas têm propriedades de uma tarefa no TickTick. A única diferença é que ela está conectada com a subtarefa anterior a ela. Então, essa subtarefa aqui está conectada com a nossa tarefa principal. E olha que interessante, ela também está aqui e eu tenho esse botãozinho aqui. Se eu quiser simplesmente arrastar ela para ela ser conectada com a subtarefa 2 ao invés, eu posso. Se eu quiser colocar ela aqui como em vez de uma subtarefa maior, eu posso colocar ela aqui. Então, basicamente, você pode atrelar ela em qualquer lugar que você quiser, já que ela tem a vida própria. E essa aqui, uma vez que você concluir, se eu clicar aqui em concluir, ela vai vir aqui para o meu completed. Então, quer dizer que ela realmente é uma tarefa, vai aparecer nas suas estatísticas e tem tudo que você tem dentro de uma tarefa. E para voltar para a gente simplificar, vamos ficar com o primeiro nível aqui, né? Uma tarefa principal e várias subtarefas. Se você clicar aqui nessa subtarefa, nessa setinha, ou clicar 2 vezes aqui, ó, ela vai abrir essa subtarefa. E olha que interessante, ela tá falando aqui, ó, que ela é uma subtarefa, mas ela tá atrelada com a tarefa principal. Se eu clicar aqui, olha onde eu volto, na tarefa principal. Então, vamos supor que eu venho aqui e olha o que dá para fazer dentro dessa subtarefa. Eu posso, como mostrei para vocês, criar outra subtarefa. Eu posso vir aqui e adicionar subtarefa. Mas uma coisa mais legal que dá para fazer é que você pode mesclar tudo que a gente acabou ensinando e colocar uma checklist. Então, eu posso colocar uma checklist aqui, subtarefa 1, 2, 3, 4, 5. E é aquele esquema, se eu concluir aqui, ela vai adicionar a porcentagem. E olha que interessante, além de ter a checklist dentro da subtarefa, eu posso ter uma subtarefa com checklist, e também com outra subtarefa. Então, tipo, dá pra você fazer uma bagunça toda aqui que eu nem recomendo, mas eu só tô mostrando pra vocês como funciona. E qual é o objetivo dessa tarefa sendo subtarefa, sendo que tem outros modos de fazer? Como que você pode utilizar ela aqui sabiamente? Você lembra que eu falei que ela tem propriedades, cada uma dessas subtarefas? Olha que interessante. Vamos supor que você tá num projeto grande trabalhando por equipe. E a tarefa principal, a responsabilidade é minha. Eu venho aqui, clico com o botão direito e atribuo ao Lincoln. Porém, eu só tô administrando, só que a subtarefa 1, quem tem que fazer é a Stephanie. Então, eu venho aqui e atribuo a Stephanie. Então, isso aqui vai aparecer para Stephanie para ela fazer. E a subtarefa 2 é atribuída a mim. Então você consegue criar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui na Stephanie que ela tem que fazer amanhã e eu tenho que fazer um dia depois que ela fizer, eu posso colocar aqui as datas e tudo bonitinho. Posso colocar aqui prioridade, posso colocar tag, posso copiar um link, posso duplicar, posso converter para nota, posso criar recorrências dentro dessa subtarefa. Então aqui entra um mundo totalmente diferente onde você conecta tarefas com tarefas. É basicamente isso que cria uma subtarefas diferente do checklist e também do nosso checkmark ali que a gente mostrou no começo. E eu acho que o melhor jeito de explicar e de entender o que é uma subtarefa desse jeito é você sempre pensar que é uma tarefa que você conectou com outra tarefa. Eu acho que esse é o jeito mais simples de entender. E agora para o exemplo que eu vou dar para vocês, onde eu uso as tarefas, né, as subtarefas e os checklists, que é o processo aqui de produção de vídeo no YouTube, que é um processo que demora alguns dias para sair um vídeo, então eu preciso ter tarefas em dias diferentes, porém com o mesmo propósito. E como que ela funciona? A primeira coisa é que eu tenho um template para isso, para eu não ficar criando subtarefas várias vezes. Então eu clico aqui nessa setinha, adiciono a partir do template e eu coloco aqui YouTube Video. Olha só para você ver o que ele já criou para mim. Ele criou uma tarefa com 4 subtarefas e cada uma dessas subtarefas tem um checklist dentro. Olha só que interessante. A única coisa que eu preciso mudar aqui é o nome do vídeo. Então, se eu for fazer um vídeo sobre o TickTick, eu simplesmente coloco aqui TickTick, copio e colo,
coloco aqui, coloco as datas que eu vou fazer cada uma dessas coisas e pronto, eu planejei meu calendário de conteúdo em menos de 2 minutos aqui na sua frente. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Vocês podem ver que a minha tarefa de hoje é o roteiro e SEO das subtarefas do TickTick que eu já fiz e gravar o vídeo, que é o que eu tô fazendo agora aqui pra você. Mas olha que interessante, se eu vir aqui no gravar o vídeo e clicar aqui, ó, o jeito certo de criar subtarefas no TickTick, que vai ser o título desse vídeo, eu clico aqui, ele já aparece aqui com as minhas 4 subtarefas. Então, por exemplo, hoje eu já fiz isso aqui. Então, ó, eu posso clicar aqui no hoje, né? Ou posso vir aqui onde eu tô mesmo e posso colocar aqui, ó, eu fiz a pesquisa SEO, planejei o título, planejei a thumbnail, fiz a pesquisa do vídeo e eu fiz o roteiro. Adivinha o que vai acontecer? Concluí minha tarefa de roteiro, então só falta gravar. Se eu voltar aqui no dia do vídeo, eu vou ter que gravar, editar e publicar. E o mais interessante disso é que esse vídeo eu já coloco ele na data domingo, dia 23 de abril. Então, se eu vir aqui abrir meu calendário, vocês podem ver que já está aqui, ó, o jeito certo de criar subtarefas no TickTick, o dia de gravar e de fazer o roteiro está aqui, o dia de editar é amanhã e o dia de publicar é no dia 20. Então, com tarefas como essa, eu consigo colocar um dia para cada tarefa principal, como eu mostrei para vocês, e isso conta com tarefas concluídas no dia, só que dentro de cada uma dessas tarefas que tem um dia específico para elas ser feitas, eu tenho um checklist. Então, no dia de gravação, eu tenho gravar vídeo e tirar foto de thumbnail. Porém, olha no dia de edição. No dia que eu vou editar o vídeo, que vai ser amanhã, se eu clicar aqui, quando ele aparecer para mim, vai aparecer, ó, eu tenho que organizar o material, decupar, fazer o corte, e aqui tem todo o passo a passo que eu tenho que fazer até eu exportar o vídeo. Eu não fico checando isso toda hora, mas antes de eu exportar o vídeo, eu venho e falo, ó, fiz isso, e aí eu concluo a minha tarefa. E nesse exemplo aqui, eu mostrei para vocês como vocês vão criar uma tarefa principal, várias subtarefas, e dentro dessas subtarefas você tem um checklist que é um passo a passo. Se eu estivesse trabalhando com a equipe, por exemplo, eu faço o roteiro, eu poderia fazer a mesma coisa, marcar aqui que eu faço o roteiro, quem grava e qual dia que deve ser gravado, quem edita e qual dia deve ser editado, e ele vai ter que, a pessoa que estiver vendo essa tarefa vai ter uma checklist para saber o passo a passo de tudo que ela tem que fazer até concluir aquela tarefa. E além de criar essas tarefas com subtarefas dentro, com datas individuais, você pode marcar para a pessoa e com checklist dentro para a pessoa acompanhar ou para você mesmo, eu te mostrei aqui que é possível que você faça templates também. E para você criar templates, eu tenho um vídeo específico sobre isso, que é esse vídeo aqui, que é o guia do TickTick. E nesse guia eu mostro do zero, quando você faz a conta no seu TickTick, até você ter um sistema de produtividade e aprender as funções básicas e algumas funções até avançadas, como a de criar templates no TickTick. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo para você simplesmente dominar o TickTick. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui!